Olá, eu sou o pastor Wellington Rocha e este é o programa Caminho da Vida, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Rio Verde, Goiás, situado na rua Costa Gomes, número 1480. Que bom estar com você em mais esta oportunidade. E agora em rede nacional, também através da rede Boas Novas e aqui em Goiás, pela Band Goiás. Um forte abraço a todos que nos acompanham. Quero mandar aqui um abraço especial para todos os pastores, amigos que estão aí na capital do estado de Goiás, Goiânia, cidade bonita, maravilhosa. Que Deus abençoe a todos os nossos companheiros e também aos irmãos que nos acompanham. Também você que está em toda parte do Brasil, acompanhando o nosso programa Caminho da Vida, um programa para abençoar a sua vida. Participe de nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Vamos evangelizar, vamos ministrar Deus na vida dessas pessoas, para que eles possam escapar do inferno, porque Jesus está voltando. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Se você está passando por lutas, por dificuldade, não desista. Não desista. Participe das programações em nossas congregações, todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Onde você estiver, na faculdade, no seu serviço, na rua, onde quer que você esteja, seja fiel a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, número 1480, Centro, Rio Verde. Esse é o programa Caminho da Vida, um programa feito também com a sua participação. Eu quero lembrar aos companheiros, amigos, pastores, também a líderes de departamentos aí na sua igreja aqui de nossa região, mande o seu material. Nós estaremos divulgando a sua festividade, o seu evento que vai acontecer aí na sua cidade. Estaremos divulgando aqui com muito carinho dentro do programa Caminho da Vida. Estaremos aguardando o seu material, aguardando aí o seu contato. O nosso e-mail está aí, caminhodavida@adrioverde.com.br. E vamos agora ao nosso quadro Sala de Visitas. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa Caminho da Vida, em especial na nossa sala de visitas. E hoje vamos falar de um assunto de muita importância para a nossa sociedade, que é sobre adoção. E para esclarecer um pouquinho sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a doutora Karina D'Abruzzo, que vai estar falando os procedimentos legais para adotar uma criança. Doutora Karina, é um imenso prazer poder receber você em nossa sala de visitas. Eu que agradeço o convite, o prazer é meu. E fala um pouquinho para nós quais são os procedimentos legais para a adoção. Bom, primeiramente a gente tem que fazer a distinção da pessoa que será adotada. Especificamente em relação à criança e adolescente, ou seja, até os 18 anos de idade, o Estatuto prevê determinados requisitos que precisam ser preenchidos para que a pessoa que pretende adotar, seja ela sozinha ou um casal, ou que conviva, né, que tenha união estável, precisa preencher. Então é importante que a pessoa que tem essa pretensão faça uma inscrição no cadastro de pretensos adotantes através de um procedimento judicial em que se faz o requerimento ao juiz da infância e juventude, demonstrando o preenchimento dos requisitos legais. Dentre eles, ter uma diferença mínima de 16 anos da pessoa que se pretende adotar, obviamente ser maior de 18 anos, comprovando, dentre outras coisas, o domicílio, as condições psicológicas para tal ato, assim como a sua renda, além da questão de apresentação dos documentos pessoais. Isso é sinal que qualquer pessoa pode adotar. Exatamente. A nossa lei, ela não estabelece um critério específico quanto, por exemplo, apenas os casais que poderiam adotar. Na verdade, não só os casais, como a pessoa individualmente pode pretender
adotar uma criança ou um adolescente e assim ser consentido. A única restrição legal é que não podem adotar os ascendentes, ou seja, os avós, os bisavós não podem eventualmente adotar o seu neto, o seu bisneto, assim como os irmãos da criança ou adolescente por vedação legal. Os demais podem propor e entrar com a ação de adoção. Certo, e logo após a pessoa ter feito esse procedimento da adoção, a família arrepende de ter doado essa criança. Sendo legalizada, ela corre o risco de perdê-la? Não, na verdade é importante a gente ressaltar, são 2 os procedimentos. Primeiro é você se inscrever na lista de adoção, que na verdade é um procedimento genérico, você não se inscreve para adotar determinada criança ou adolescente. É claro que nessa oportunidade, muitas das vezes, as pessoas que pretendem adotar, elas indicam as características de idade, de sexo que pretendem futuramente ter para o seu filho que desejam a adoção. O segundo momento é a adoção concreta, específica daquela criança ou adolescente. E tão logo o processo se encerre, ou seja, tenha tido a decisão final e transite em julgado, ou seja, não caiba mais nenhum recurso, a adoção ela é irrevogável. Ou seja, ainda que haja o arrependimento de ambas as partes, não só daqueles que eventualmente entregaram a criança à adoção, como também daqueles pais que o adotaram, não pode voltar atrás depois que encerrar o procedimento, em virtude desse caráter de irrevogabilidade da adoção. Já aconteceu algum caso de algum pai, de alguma das partes terem arrependido? Infelizmente, nós temos relato não só em Rio Verde, como em outros locais do país, mas aqui em Rio Verde nós já tivemos, mas foi durante o processo. Durante o processo de adoção, muitas das vezes a gente sabe que um dos principais motivos do casal, via de regra, querer adotar uma criança ou adolescente, normalmente é por dificuldade em gerar um filho. E muitas das vezes, durante o processo de adoção, acaba naturalmente, biologicamente, conseguindo essa finalidade. E aí, por conta disso, infelizmente, já tivemos alguns episódios de devolver a criança como se o objeto fosse. Por isso que a adoção é importante que a gente deixe bem claro. A nossa lei é categórica ao dizer que ela é a última opção de colocação de uma criança ou adolescente em uma família substituta. Na verdade, a lei, por ser direito da criança ou adolescente, determina que a gente esgote todas as possibilidades de manter aquela criança naquela família núcleo biológica ou muitas vezes na família extensa, ou seja, em outros parentes, mas que pertençam àquela família daquela criança ou adolescente, para, por última opção, se valer da adoção. Infelizmente, isso já aconteceu, por isso até que recentemente, em 2009, a legislação, o estatuto foi alterado, exigindo, dentre os requisitos, como nós dissemos no início, também a obrigação das pessoas que pretendem adotar passar por um curso de preparação e até para explicar, muitas das vezes, as consequências daquele ato que assim se pretende, justamente para tentar se preparar mais e até fazer com que a família, de fato, decida se realmente é aquilo que ela deseja. Doutora, quando uma das partes se arrepende e desiste, existe alguma punição para ela? Infelizmente, nesses casos em que se desistir no meio do processo, é possível você excluir essas pessoas que até então estavam inscritas no cadastro de adoção para que não possam mais adotar nenhuma criança ou adolescente por ter demonstrado com essa atitude que não ainda está preparado para tal. E eventualmente até ações de indenização para essa criança em virtude de ter sido exposta a algum tipo de constrangimento ou de negligência. Eu estive aqui com a doutora Karina, ela que é a promotora de justiça da comarca de Rio Verde, Goiás. Suas considerações finais, doutora? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando para a comunidade e espero que tenha contribuído no esclarecimento desse assunto, que, como foi dito, de fato é muito importante que as pessoas tenham conhecimento que, infelizmente, esse procedimento já foi mais burocrático e mais moroso. Hoje tem se tentado prevalecer a eficácia, até porque nós sabemos que se, por um lado, há as pessoas que desejam adotar, muitas das vezes há as crianças que necessitam de um lar. O mais importante que a gente precisa frisar é que mais do que o interesse, muitas vezes legítimo e justo, das pessoas que pretendem adotar, é da criança ou adolescente que será adotado. E aí sensibilizar as pessoas, porque nós sabemos que, infelizmente, no nosso país, a tendência, ou melhor dizendo, a preferência para
a pessoa a ser adotada é criança, via de regra, até 2 anos, de preferência que não tenha irmãos, que não tenha algum problema físico ou mental, e que isso é triste e lamentável, que as pessoas possam se sensibilizar e saber que tanto aquela criança que assim desejam, como outras, necessitam de um acolhimento, necessitam ser amadas no seio familiar e que assim o façam, respeitando sempre os direitos da criança e do adolescente. Muito obrigada. Certo. E a você, querido telespectador, fica o conselho da doutora Karina. Que Deus abençoe sua vida. Uma excelente semana. AD Studio, o melhor estúdio em gravação de CD do estado de Goiás. Equipamentos de última geração, Mac Pro, Pro Tools HD, C24 e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E mais, os melhores músicos para toda a linha de gravação em estúdio. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Studio, melhor para quem canta, excelente para quem ouve. Vocês acabaram de ver um resumo do que é a Igreja Assembleia de Deus de Rio Verde. E agora nós vamos falar de um assunto que preocupa a todos nós enquanto sociedade. Trata-se de drogas. E alguns fatores motivam os indivíduos a usarem drogas, como, por exemplo, curiosidade, influência de amigos, problemas familiares, enfim. Sobre isso eu falo agora com o Dr. Danilo Fabiano, que é delegado, e também com o primeiro líder de jovens da Igreja Assembleia de Deus de Rio Verde, Davi Moraes. Dr. Danilo, o índice do número de jovens envolvidos com drogas em Rio Verde é preocupante? Infelizmente, o nosso jovem tem se envolvido com as drogas e isso é uma grande preocupação nossa, não só em Rio Verde, mas em todo o estado, porque nós sabemos que a droga tem um avanço significativo, não só aqui em Goiás, mas no Brasil todo. Agora, qual seria o caminho para solucionarmos esse grande problema? A prevenção ou o combate? Aqui em Rio Verde, Muriel, nós temos lidado em 2 frentes. Uma delas, que nós entendemos de fundamental importância, é a prevenção, é trabalhar com a família, é resgatar os valores, que muitos estão perdendo esses valores, é trabalhar com a igreja também é um sustentáculo muito grande para trazer esses jovens para dentro da igreja, para dar a eles um direcionamento de fé, de encaminhá-los a questões profissionais, enfim. Por esse lado, então, nós temos trabalhado na prevenção, temos desenvolvido um trabalho aqui em Rio Verde chamado Rio Verde Sem Drogas. Que o objetivo é isso? O objetivo é orientar essas famílias, esses adolescentes principalmente, com o problema, como que a droga chega até eles, o que causa, qual que é a consequência disso tudo. Aqui em Rio Verde já foram mais de 1.000 pessoas que passaram por treinamentos, que nós chamamos de multiplicadores. Eu vejo que a única saída que nós temos é a família, é a comunidade um todo, são as entidades religiosas, a sociedade no geral, formar uma grande frente, uma cultura de não uso das drogas, porque só assim eu enxergo a gente tentar reverter esse quadro que hoje se encontra. O senhor citou família e também igreja, agora eu falo com o Davi, que trabalha com um grande número de jovens, né, como líder dos jovens da Igreja Assembleia de Deus de Rio Verde. Davi, como você avalia a importância da participação na igreja com relação ao combate às drogas? Olha, o que mais a gente vê, Muriel, é que tanto a gente ouvindo esses dados, a gente até fica assustado, né, de tanto crescimento, mas a gente vê que hoje acontece um grande impacto com as campanhas contra drogas, normalmente, e que a gente vê logo em seguida é uma recaída desses que foram impactados. Então não há, às vezes, uma continuação, né, desse processo da pessoa se livrar mesmo desse vício que é drogas. Então acho que aí entra a igreja, porque eu acho que a igreja, principalmente, ela tem um papel de trabalhar a alma do ser humano, né, a espiritualidade do ser humano, o qual hoje fazemos parte da nossa vida, ninguém pode deixar isso de lado. Então a principal hoje questão acho que é essa, se nós tirar eles da droga, mas dar um suporte, e isso eu estou falando de fé, de orações, né, de trabalho em conjunto, como o doutor até citou, em conjunto em família, junto, dentro da igreja, eu acho que hoje é o primeiro passo a nós termos uma sociedade mais livre de drogas e uma sociedade com certeza mais saudável nessa questão de vícios, tanto as drogas quanto outros. Então, eu acho que cabe aí à igreja, e nós jovens, principalmente, com essa responsabilidade, temos o papel de levar a palavra de Deus até eles. Porque sabemos que existem muitas outras coisas que dizem que podem libertar, podem tirar, mas que hoje a palavra de Deus é o primeiro passo para todo ser humano se livrar desse vício.
Eu agradeço muito aos meus convidados pela participação e agora o Davi, que é o nosso líder de jovens, vai fazer um convite a vocês, telespectadores. Bom, eu queria convidar então a todos, né? Principalmente eu queria direcionar a todos os jovens da cidade de Rio Verde. Olha, vocês são convidados a estar participando dos nossos cultos aqui na rua Costa Gomes, número 1480, Igreja Assembleia de Deus. Olha, nós estamos aqui esperando vocês. Nós temos os cultos de jovens, direcionados somente para trabalho com jovens. Temos também acampamentos, temos um congresso que acontece a todo ano, naquele feriado de carnaval. Então eu queria convidar vocês, olha, eu sei que às vezes o mundo pode oferecer muita oportunidade para vocês, prazeres passageiros. Mas eu queria ter a oportunidade de você conhecer um pouquinho daquilo que nós servimos, daquilo que nós cremos, que é a verdadeira palavra de Deus. Então, convidando a você e a sua família também. Ajude a manter este programa no ar, enviando sua oferta para Banco Bradesco, agência 3290, conta corrente 39888, dígito 8. E esse avivamento que nós estamos anunciando, que está chegando em nossa nação, está chegando no estado de Goiás, está chegando na cidade de Rio Verde, este avivamento vai varrer este ambiente. Ou Caixa Econômica Federal, agência 0566, conta poupança 118016, dígito 9, operação 013. Minha vida teve uma mudança de 100%, né? E hoje eu sou muito feliz, porque a minha vida foi totalmente mudada. Seja um mantenedor deste programa, Caminho da Vida, levando uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Que bom encontrá-lo novamente aqui no programa Caminho da Vida. Uma das revelações encontradas na Bíblia é que Deus cuida dos interesses daqueles que o seguem. Deus também lhes faz promessas e age sobrenaturalmente para que sua boa vontade aconteça na vida de seus servos. Mas há situações em que não conseguimos realizar o que deveríamos e gostaríamos de realizar. Então, buscamos a Deus. Deus, em resposta, nos propõe o que pretende fazer. Nós avaliamos a proposta de Deus à luz das nossas circunstâncias e detectamos impossibilidades e então questionamos a proposta divina. Foi isso que aconteceu com Sara, esposa do patriarca Abraão. E em resposta à indagação incrédula daquela mulher, o Senhor lhe disse: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Gênesis capítulo 18, verso 14, parte A. O que seria difícil para Deus? No contexto em apreço, o pivô das realizações de Deus na vida do patriarca Abraão era a concepção de um filho, o qual teria de ser gerado no ventre de Sara. Eis o problema. Sara já tinha quase 90 anos e não tinha mais condições físicas para gerar filhos, além de ser estéril. Estéril com agravante de ser avançada em idade. De um lado, condições nulas para a realização do projeto e, de outro lado, a promessa de Deus. Qual lado escolher então? Se meditarmos na pergunta do Senhor, que na verdade trata-se de uma pergunta retórica, uma vez que os que conhecem a Deus sabem que nada há difícil para Ele, se torna fácil de escolher um lado nessa história. Infelizmente, muitos escolhem o lado das possibilidades humanas e quando estas inexistem, abraçam-se à incredulidade, tornando-se frustrados, ressentidos e conformados. Neste lado estão os racionalistas, os incrédulos, os ateus, os pessimistas, enfim,
Mas a pergunta do Senhor é, na verdade, uma convocação a viver pela fé. A fé na palavra de Deus nos faz mudar de lado e acreditar que tudo o que precisamos é conhecer as promessas de Deus. É conhecer a vontade de Deus em seus detalhes e saber que Deus é capaz de fazer o que diz. Para Deus, querer é poder, dizer é realizar. Se Ele quer, Ele pode. Se Ele falou, Ele certamente realizará. A concretização do projeto de Deus na vida de Abraão dependia de um filho, e Sara, conhecendo a si mesma e as circunstâncias que a envolvia, sabia racionalmente que gerar um filho era totalmente impossível. E a promessa de Deus? Como Sara encarava a promessa de Deus? Como Sara recebia as palavras de Deus? Parece que não as recebia com muita fé ou as interpretava para que se encaixassem em sua realidade. E você, prezado telespectador, como recebe a palavra de Deus? Com fé? Você conhece a Deus? Acredita no que Ele diz? Crê que a Bíblia é o registro da vontade de Deus? Se a tua resposta for afirmativa, não há o que temer. Não há nada difícil ao Senhor, nada mesmo. Você e eu não precisamos de inteligência privilegiada para entender isso. Não há nada difícil para Deus e ponto final. A história bíblica envolvendo esses personagens teve um final muito feliz. Alguns dias depois da visita de Deus à casa de Abraão e dessa interrogação, Sara foi visitada, seu ventre amortecido reviveu e ela pôde conceber, e no tempo da vida nasceu um lindo menino, Isaque, o filho da promessa. Isaque é a figura do cumprimento das promessas de Deus. Todos os que andam com Deus em sua trajetória de fé, em várias oportunidades, veem seu Isaque nascer, porque acreditam em Deus e em suas promessas. Você depende de que algo impossível aconteça, que se concretize a vontade de Deus na tua vida? Então busque a Deus até que a tua fé seja renovada e você aceite de uma vez por todas que para Deus tudo é possível e que nada é difícil para Deus. Disponha-te a andar com Ele, a obedecê-lo, e Ele fará tudo o que for necessário para a realização de sua gloriosa vontade em tua vida. Ele quer, então Ele pode. Ele falou, então Ele realizará. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Absolutamente não há. Creia, prezado telespectador, espere, obedeça e desfrute do melhor de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Participe de nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Vamos evangelizar, vamos ministrar Deus na vida dessas pessoas, para que eles possam escapar do inferno, porque Jesus está voltando. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Se você está passando por lutas, por dificuldade, não desista. Não desista. Participe das programações em nossas congregações, todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Onde você estiver, na faculdade, no seu serviço, na rua, onde quer que você esteja, seja fiel a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, número 1480, Centro, Rio Verde. Eu quero orar com você agora, principalmente você
que acredita que não há impossível para Deus, que acredita que não há coisa alguma difícil para o nosso Deus. Oremos. Eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, neste momento, ó Pai, acabamos de ministrar a Tua palavra, essa palavra verdadeira, fiel, digna de toda aceitação. Agora, meu Pai, eu te peço, em favor deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente que agora está ouvindo, acompanhando este programa, o programa Caminho da Vida, que acredita, que crê piamente que não há coisa difícil para o Senhor. Eu não sei qual é a situação, eu não sei em que situação ele vive e o que ele precisa que o Senhor intervenha urgentemente em sua causa. Uma coisa eu sei, está acreditando, confiando que não há coisa difícil para o Senhor realizar. Aquilo que é impossível para os homens, aquilo que para o médico é impossível, para o advogado é impossível, para os seres humanos é impossível. Nós sabemos que tudo é possível ao Senhor. Qualquer que seja a área, seja na saúde, seja na sua vida familiar, seja na vida material, qualquer que seja a circunstância, ó Pai, eu quero ministrar sobre essa vida agora, que ora comigo, acreditando que o Senhor é o Deus do impossível. Eterno Deus, entra com providência agora, mostra para este telespectador quem é o Senhor na vida dele agora, resolvendo o problema, dando fim a essa dificuldade, a esse sofrimento. Em nome de Jesus, eu quero ministrar a cura para essa enfermidade, eu quero ministrar a solução para este problema, acreditando que o Senhor é o Deus das providências, que o Senhor é o Deus das soluções. Em nome de Jesus, ó Pai, eu já te agradeço, agora e para sempre. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Caminho da Vida. Eu quero muito receber o seu contato. Escreva para nós, envie o seu e-mail, caminhodavida@adrioverde.com.br. Divulgue também o nosso programa, fale para os seus amigos, divulgue aí na sua igreja. O programa Caminho da Vida é um programa feito para abençoar a sua vida. Nós estamos chegando no final do programa e eu quero desejar a você uma boa semana. Espero você no próximo programa. Até lá e fiquem todos na paz do Senhor.